Vamos agora orar a Deus. Amado Pai, nós somos homens e mulheres e crianças humildes, indignos de sermos chamados os teus filhos, pois somos pecadores. Mas nós louvamos o teu santo nome. E Cristo tem removido o nosso pecado. E Cristo tem derramado sobre nós seu Espírito. Que Ele tem nos lavado com seu sangue. Que Ele tem nos perdoado. Que Ele tem pago a nossa culpa. Então, Senhor, obrigado que nós podemos com alegria entrar na Tua santa presença. E hoje à noite, apesar de sermos um pequeno grupo desprezível aos olhos dos homens, te louvamos, ó Senhor Deus, que em Teus olhos somos preciosos. Aqui está reunida a igreja do Senhor Jesus Cristo, pela qual Ele verteu seu sangue na cruz de Calvário. E obrigado, Senhor, que aqui estamos na Assembleia dos Santos, onde o Teu Espírito habita em nosso meio. Obrigado que os céus se abram. Estamos diante do Teu trono neste culto solene. Ó Deus, receba nosso louvor, nosso culto, nossa adoração. E nos encoraja, corrija, conforta e consola. E edifica com a palavra pregada. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Direto para a leitura da palavra de Deus. Nós vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 1. E leremos este capítulo. Mateus 1, capítulo, assim diz a santa palavra do Senhor. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nassum, e Nassum a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed. E Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão. Roboão a Abias. Abias a Asa. Asa gerou a Josafá. Josafá a Jorão. Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eliezer, Eliezer a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14.
desde Davi até ao exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Então aqui, nesta primeira parte do capítulo, o apóstolo, o evangelista Mateus, ele deixa bem claro a descendência real de Cristo Jesus, que ele é da casa de Davi, que é a família real de Israel, dos reis. E vamos continuar. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. O texto da pregação nós podemos achar no versículo 18, onde nós lemos: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Amados em nosso Senhor Jesus Cristo, aqui em nosso texto nós temos uma das verdades mais importantes da Sagrada Escritura. Se trata da encarnação de Jesus Cristo. Nós confessamos no Dia do Senhor 14 do Catecismo de Heidelberg o seguinte: o que você entende quando diz que Cristo foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria? E a resposta: entendo que o eterno Filho de Deus, que é e permanece verdadeiro e eterno Deus, tornou-se verdadeiro homem, da carne e do sangue da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Assim, ele é, de fato, o descendente de Davi, igual a seus irmãos em tudo, mas sem pecado. E a próxima pergunta diz: que importância tem para você Cristo ter sido concebido e nascido sem pecado? E a resposta: que ele é nosso mediador e com sua inocência e perfeita santidade cobre diante de Deus meu pecado, no qual fui concebido e nascido. Se você olhar na sua Bíblia, no início do texto tem a palavra nascimento. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Esta palavra nascimento significa geração. A geração de Jesus Cristo foi assim. É a mesma palavra em grego que nós achamos no início do capítulo, no primeiro versículo, onde diz livro da genealogia de Jesus Cristo, ou podemos traduzir livro da geração de Jesus Cristo. E esta palavra é importante, porque esta palavra é usada na língua hebraica lá em Gênesis. Gênesis é um livro dividido em 10 grandes seções. Cada seção é chamado um toledot, uma geração. Vocês se lembram que... vamos para Gênesis rapidamente.
você vê, por exemplo, no capítulo 2, verso 4. Em 2:4 diz: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados. Então, a gênese ou a geração, a palavra em hebraico é toledot. E depois nós podemos achar também, se não me engano, no início do capítulo 5. Vamos para o capítulo 5. Este é o livro da genealogia de Adão. Mesma palavra. Tradução é diferente, mas a mesma palavra. Isto é a gênese de Adão, ou a geração de Adão, ou a genealogia de Adão. E assim por diante, Gênesis é dividido em 10 sessões, cada um começando com esta palavra. E esta palavra significa que vai contar a história, vai relatar a história. Quando no capítulo 2 diz, isso é a gênese dos céus e da terra, fala sobre o que aconteceu quando a terra foi criada, o que aconteceu depois, qual foi a história. Quando diz em capítulo 5, isto é a genealogia de Adão, não fala muito sobre o nascimento dele, mas fala mais sobre as consequências da criação dele e da vida dele também para os seus filhos. Então, isto é o mesmo conceito que nós achamos no capítulo 1 de Mateus. Mateus não está focando tanto nos detalhes acerca do nascimento lá em Belém, mas ele está comunicando aos seus leitores qual é a consequência, a história, a narrativa da vida de Jesus, que começa com seu nascimento e vai se desenvolvendo e tendo consequências. Então, ele não está apenas contando alguns detalhes, algum relato sobre algum evento, um nascimento. Ele está começando a contar, a narrar uma história, não história, mas história. É como se ele estivesse dizendo, eis aqui as consequências da vinda de Jesus neste mundo. Não é um evento aleatório, não é um fato isolado. É algo fundamental para a história deste planeta. E por isso ele usa aquela palavra genealogia ou geração que nos faz pensar nos grandes toledotes de Gênesis. Ok. Isso é a primeira coisa que nós vimos no nosso texto. Aí ele continua. Ele fala sobre Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado. Veja na Bíblia esta palavra mãe. Maria é a mãe de Jesus. Maria não é apenas um recipiente que é uma coisa que só recebe o Jesus durante a gestação. Não, ela é uma mãe humana e verdadeira deste menino. Significa que ela teve placenta que ligava ela com o bebê Jesus. Sangue fluía de Maria e entrava lá e alimentava o sangue de Jesus que passava também pela placenta, como acontece com qualquer criança. Ele foi nutrido pelo sangue de Maria, carne e sangue compartilhava da sua mãe. Maria é mãe biológica de Jesus. E a Bíblia faz questão de enfatizar que ele tem sua humanidade de Maria. Agora, a igreja de Roma ensina que para ser a mãe de Jesus, Maria tinha que ser sem pecado. Eles ensinam que Maria é um tipo de recipiente e esse recipiente tem que ser totalmente limpo e puro e santo, e por isso eles inventaram a doutrina falsa da conceição santa e sem pecado de Maria também. Mas isso é apenas imaginação do Papa. A Bíblia nunca ensina isto. A Bíblia ensina, muito pelo contrário, que Maria não teve uma imaculada conceição dela mesma.
Ela não foi gerada sem pecado. Muito pelo contrário, a Bíblia ensina que Maria foi uma mãe pecadora. Ela não nasceu sem pecado. E uma grande prova disto é que Maria morreu. E nós sabemos que a Bíblia nos diz que a morte é o salário do pecado. Só existe um ser humano perfeito e sem pecado, e ele se chama Jesus. E por isso, quando ele morreu, a cova não conseguiu segurá-lo, pois a morte não tinha direito nenhum sobre Jesus. Ele não merecia a morte. E por isso ele ressurgiu dos mortos. A cova não tinha como segurar, porque ele, sendo sem pecado, a cova não podia dizer que você é meu, você pertence a mim, você tem que pagar o salário do pecado. Mas Maria nunca ressurgiu dentre os mortos. Ela não tem uma santidade própria. Maria, como os demais crentes no Senhor Jesus, ela tem que esperar o dia no futuro, quando ela será ressuscitada pelo seu Salvador. Sim, Maria era uma pecadora como nós e precisa de Cristo Jesus para a salvação dela também. Agora, esta pecadora era uma filha de Deus que procurava viver em obediência à aliança. Ela vivia conforme a lei de Deus. Ela tinha um relacionamento correto e puro e santo com seu noivo. A Bíblia enfatiza que Maria estava num relacionamento de compromisso, desposada com José. Eu acho que nós não usamos esta palavra muito, que alguém está desposada. Mas a palavra descreve um tipo de noivado muito sério entre os judeus, tão sério que para desfazer esse noivado seria necessário um tipo de divórcio. E você pode ler sobre isso, que no verso 19, José, ele resolveu deixá-la secretamente. Isso não significa que à noite ele vai de repente fugir e nunca voltar, mas significa que ele vai quebrar, ele vai entrar em tipo procedimento de divórcio para desfazer este noivado, mas ele vai fazer isso de uma forma discreta para não trazer vergonha sobre Maria, não de uma forma pública. Ela está grávida, não fui eu, então. Não, ele vai fazer de uma forma bem discreta para não trazer constrangimento para ela. Então veja como ele é um homem também muito íntegro. Então, ela está neste relacionamento de ser desposada. Então, a Bíblia deixa bem claro que Maria não era como muitas meninas de hoje que ficam na rua e andando por aí sem muito controle, sem muita supervisão e de repente acabam sendo grávida e ninguém sabe com quem. Não é esse tipo de situação, não. Ela é uma menina santa, está num relacionamento bem sério e então não se trata de uma mulher solta e solteira que de repente está grávida. Ela está num relacionamento puro, e você vê isso com as palavras que seguem, sem que tivessem antes coabitado. A Bíblia fala de uma forma bem clara. Não teve contato sexual entre José e Maria. Ela estava, conforme o costume da época, morando ainda com seus pais. E naquela época, mulher solteira ou mulher desposada não ficava visitando sozinha homens ou ficando em lugares com homens. Era impossível. Ela sempre estava sendo vigiada pelos seus pais e irmãos. Então, ela não houve contato íntimo entre Maria e José. E a prova disto é a reação de José. Quando ela está grávida, ele pensa em, eu vou sair da cena, porque claro que teve outra pessoa. Ele não mostra a reação de um homem que de repente pensa que talvez ele seja pai. Ele fica muito abalado.
Então, claramente, ele não esperava isto, pois eles nunca tiveram relações. Então, com estas duas frases, desposada com José, noivada, e esta outra frase, sem que tivessem antes coabitado, com essas duas frases, a Bíblia faz questão de enfatizar que a geração de Jesus não foi por causa de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Nenhum homem. Nem José, nem outro homem. Então, nesta situação, diz a Bíblia, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Então, sem dúvida, esta geração tem uma origem divina. Deus fez um milagre no ventre de Maria. Como? Nós não sabemos. É algo que nós devemos crer. Não é algo que nós podemos entender. Se depende do entendimento, nós sabemos que é impossível uma mulher sozinha gerar um filho. Mas aconteceu. Por causa de Deus fazer um milagre. Isso é um artigo de fé. Nós não citamos no credo apostólico, eu entendo e consigo explicar que ele foi concebido pelo Espírito Santo. Não. Nós dizemos, creio que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. É fé. O que é fé? Deus falou e nós cremos. Ponto final. Nós cremos porque Deus assim revelou. Nós cremos porque é fundamental para a nossa salvação. Sem Jesus, o Deus homem, você e eu, nós não temos nenhuma esperança. Sem Jesus ser verdadeiro homem e verdadeiro Deus ao mesmo tempo, você e eu nunca viveremos em glória para sempre. É muito importante a doutrina bíblica do nascimento de Jesus. Por ser Deus e homem ao mesmo tempo, Jesus pôde viver uma vida humana, verdadeiramente humana, e perfeita, e santa, e impecável. Pela primeira vez na história deste mundo, um homem viveu uma vida de perfeita obediência perante Deus. Nunca cometeu nenhum erro, nunca cometeu nenhum pecado, viveu em perfeita santidade e obediência, e isso nunca tinha acontecido na história da raça humana. E desde aquela época não tem acontecido mais. E aí? Por que isso é importante? Que Jesus viveu uma vida humana, verdadeira e perfeita. É importante por causa do ofício de Jesus. Veja no verso 21. Lhe porás o nome de Jesus, Salvador. Yeshua, Salvador. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus nasceu com um propósito. Jesus nasceu para salvar um povo perdido, um povo que merecia inferno, que merecia a ira eterna de Deus, um povo sem condição nenhuma de ficar com Deus para sempre no céu. Como Jesus fez isso? Como Jesus salvou seu povo? Ele viveu uma vida verdadeiramente humana. Ele viveu como verdadeiro homem, perfeito e obediente à lei de Deus. Ele viveu como uma criança completamente obediente aos seus pais. Ele viveu como adolescente completamente comprometido com Deus. Ele viveu como jovem completamente dedicado a uma vida santa.
Ele viveu como adulto, completamente dedicado a fazer seu trabalho dia a dia, fielmente para a glória de Deus. Em nenhum momento ele cometeu pecado. Então, pela justiça de Deus, este homem verdadeiro Jesus não merecia a morte. O salário do pecado é a morte. Onde não tem pecado, não deve ter a morte. Jesus não merecia morrer. Mas ele morreu. Desde seu nascimento, ele já provou a morte, porque a morte é muito mais do que seu coração parar de bater. A morte é separação de Deus. A morte é sofrer já as primícias e os sintomas da morte, que são doença e cansaço e problemas nos relacionamentos, e que até a própria criação volta-se contra nós, os animais nos atacam, e tudo isso faz parte da morte na qual Adão e Eva se lançaram. E quando o seu coração parar de bater, isto é a plenitude da experiência da morte no corpo, mas aí depois disto tem a eternidade da morte espiritual no inferno. Então a morte é muito grande, não é apenas o seu coração parar. Jesus nasceu como verdadeiro homem em nossa situação caída. Então, ele já experimentou a vida debaixo da sentença da morte que Deus colocou sobre o pecador, sofreu doença, sofreu dores, sofreu problemas em relacionamentos com outras pessoas, não que ele pecava, mas outros pecaram contra ele. Sofreu também os que os relacionamentos foram rompidos com a criação, então os perigos que tem na criação depois da queda, ele sofreu tudo isso. Ele tinha que ganhar seu pão diário também, no suor do seu rosto, mesmo nunca tendo pecado. Ele estava vivendo debaixo da maldição e da sentença da morte que Deus colocou sobre nós pecadores. E finalmente na cruz, Cristo encontrou a morte final no sentido físico. Por quê? Como é possível que Deus aceitou derramar a sua ira sobre um homem perfeito e sem pecado, um homem que não merecia nada disto? Como é possível? Por que Deus fez isso? Por causa de que pecado Jesus tinha que sofrer tudo isto? E a resposta é por causa do teu pecado e por causa do meu pecado. Jesus não merecia de forma alguma carregar a ira de Deus, mas Jesus, por amor a você e por amor a mim, ele falou: Pai, pastor Kennedy merece inferno. Rodrigo e Cícero e Josinaldo e todos merecem o inferno. Mas não derrama a tua ira sobre eles. Derrama sobre mim. Eu quero apanhar o que eles merecem. Eu quero pagar o preço que eles estão devendo. E Deus aceitou este sacrifício. Deus aceitou que Jesus seja o representante de uma nova raça humana. Que ele seja o último Adão. Que ele seja o cabeça de uma raça humana renovada, uma raça humana redimida. Deus aceitou derramar sobre Jesus toda a infinita ira que ele tinha contra nós por causa dos nossos pecados. Então, Deus pegou a nossa culpa e cravou a nossa culpa
na cruz. Ele viu no seu Filho Jesus, na sua encarnação como o Cristo, ele viu este Jesus Cristo como se fosse a própria encarnação e representação de toda a nossa culpa e vergonha e sujeira e pecaminosidade. Quando Deus olhava para seu Filho na cruz, ele estava vendo meus pecados e seus pecados, e não seu próprio Filho amado. E neste momento na cruz, aconteceu a melhor e a mais importante troca na história deste planeta. Deus tomou os nossos pecados e colocou sobre Jesus. E Deus tomou a vida perfeita e santa e obediente de Jesus e colocou sobre nossa conta. Isto é a mensagem do Evangelho. Todos que fazem parte do corpo de Cristo, todos que estão unidos com Cristo pela verdadeira fé, não têm mais culpa. O preço foi pago, a ira foi apagada. Todos que fazem parte do corpo de Cristo, nós temos a certeza de que a santidade e inocência perfeitas de Jesus estão nos cobrindo perfeitamente. Nós somos vestidos nas vestes brancas da justiça do Cordeiro de Deus. Isto é o Evangelho. Jesus nasceu para alcançar isto para nós. Nessas semanas, quando estamos nos aproximando do dia 24, dia 25 de dezembro, até o mundo, de uma certa forma, está celebrando o nascimento de Jesus. Mas, para o mundo, e infelizmente para muitos que se dizem igreja, o nascimento de Jesus é um evento baseado em emoções. Imagens de um neném fofinho, num ambiente que, apesar de ser rústico, é bem agradável. E tem isso nos cartões de Natal e nas cenas que eles criam. É uma cena tão linda e tão agradável. Mas nada é mais longe da verdade. Devemos sim lembrar o nascimento do Messias. Devemos sim celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Mas devemos nos lembrar como foi de verdade o eterno Filho de Deus, que é e permanece verdadeiro e eterno Deus, tornou-se verdadeiro homem da carne e do sangue da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Já pensou? Deus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santa Trindade, se humilhou, se esvaziou para assumir também uma natureza humana. Quando Adão e Eva pecaram, o homem queria subir, o homem queria se tornar Deus. Qual foi o resultado? Toda a raça humana caiu na miséria. E agora, veja só o que Deus faz. Para tirar a nossa miséria, Ele faz o contrário. Deus se torna homem. Ele desfaz o pecado de Adão. Deus se torna homem. Ele entra em nosso estado de profunda miséria. É uma humilhação total. Ele nasceu em meio da sujeira de um abrigo de animais, ao lado de uma estalagem, no meio do barulho e da sujeira dos animais, na escuridão da noite, em meio dos gritos de dor e sujeira e sangue do parto, nessas condições que nenhum de nós iríamos aceitar para o nascimento do nosso filho, nessas condições nasceu o Rei do Universo. Ele nasceu
no mundo debaixo da maldição de Deus. Desde o nascimento de Jesus, ele começou a provar a infinita ira de Deus contra os nossos pecados. Ele nasceu para sofrer, ele nasceu para morrer. E quando nós olhamos aquela manjedoura, nós devemos nos perguntar, por quê? Por que Deus se tornou homem? Por que ele escolheu de se humilhar tanto? Por que tanto sofrimento? Por que, Jesus? Por que tu fizeste isto? Por que tu deixaste o céu? Por que tu te humilhaste? Por que sofreste? Por que morreste? Por quê? A resposta, Jesus nos dá no Evangelho pregado e também no Evangelho visivelmente manifestado no sacramento da Santa Ceia. E Jesus nos ensina e nos responde da seguinte forma: por que tudo isto? Porque tua culpa terrível, necessita de um pagamento terrível. Porque eu sou Jesus, eu quis morrer em seu lugar, eu quero salvar o meu povo dos seus pecados. Eu vos amo com o amor eterno. Você entende o que Deus fez? Alguém tinha que morrer por nós. Ou nós teríamos que morrer para todo sempre no inferno. Deus não pode morrer. Deus é vida. Deus é espírito. Ele não pode morrer. O que Deus fez? Ele se tornou homem para que ele pudesse morrer em nosso lugar. Isto é a mensagem de Natal. Isto é o Evangelho de Natal. Então, nos próximos dias, quando o mundo e a falsa igreja estão celebrando uma paz superficial, falsa, rasa, que de fato é uma pequena trégua na guerra que continua todos os dias entre as famílias e os vizinhos e os colegas. Nós podemos celebrar o príncipe da paz, que veio nascer para morrer e por meio desta morte realmente nos reconciliar com Deus e uns com os outros. Nós temos, de todas as pessoas no mundo, só nós temos realmente motivos verdadeiros para nos alegrar com o nascimento de Jesus. Amém. Vamos orar. Oh Deus, o mundo está falando muito sobre o nascimento de Cristo, mas nem entendem quem Ele é, nem o que Ele fez, nem por que Ele nasceu. Ó Senhor Deus, obrigado que Tu tens nos revelado em Tua palavra as respostas a essas perguntas e essas questões. Não por causa de nós sermos melhores, mas por pura graça Tu tens revelado o Teu Evangelho, o Evangelho do Teu Filho amado a nós. Nós Te louvamos profundamente, com todo o nosso ser, que Teu Filho amado, a segunda pessoa da Trindade, se esvaziou, se humilhou, tomando a forma de homem, se tornando um verdadeiro ser humano, para que Ele pudesse morrer no nosso lugar na cruz de Calvário. Nós Te louvamos por esta graça. Nós Te louvamos pelo Evangelho do Natal. E rogamos ao Senhor
E nestes dias, quando muitas pessoas falam sobre o nascimento de Jesus sem entender por que ele veio, rogamos ao Senhor que tu estejas a nos dar coragem, sabedoria, para que possamos compartilhar com as pessoas em nosso redor o Evangelho do nascimento do Filho de Deus. Rogamos assim, Senhor, que muitas pessoas venham a conhecer aquele que não é mais menino numa manjedoura, mas aquele que morreu, que se ressuscitou, que foi assunto ao céu, que reina em glória, que vem julgar os vivos e os mortos. E rogamos ao Santo Deus que ainda, quando ainda tem tempo, quando ainda é o dia da salvação, rogamos que muitas pessoas possam dobrar o joelho a Ele, adorando a Ele e confessando que Cristo, Deus encarnado, é o Senhor, é o Rei dos Reis, é o Salvador. Em nome de Cristo, nós te oramos. Amém.